iria acrescentar à frente. Como às vezes eu e você, às vezes estamos numa situação tão difícil que parece que ficamos no vazio. Parece que Deus está diferente, tá? Diante daquilo que estamos aparecendo. Mas Deus, né? Ele é um Deus que quer se relacionar comigo com você. Mas estamos tão preocupados com uma coisa ou com outra que não atentamos esses detalhes. Deus se preocupa com os mínimos detalhes de nossas vidas e não vai se preocupar com as coisas maiores. E diante dessa perturbação que Jacó estava aparecendo, aquele deserto às vezes que eu e que você passa. É verdade, Deus. Ele teve um sonho. Ele via que onde subia e descia. Porque antes mesmo ele achava que... Mas quando ele sonhou, toda aquela preocupação a respeito de Deus, porque assim como os seus familiares, Jacó achou que estava distante de Deus, que por conta do seu erro, achou que Deus estava nem aí, que agora ele ia fugitivo. Aí agora no versículo 16, ele vai falar, no versículo 16, na verdade, Deus estava aqui. Deus está aqui, ou estava aqui, e eu não sabia. Esse Deus que nós muitas e muitas vezes desconhecemos. Se eu ficar aqui, né, falando a respeito de Deus, ficaria muito mais tempo falando a respeito de Deus. Para aprendermos a respeito para sabermos se somos realmente cheios da plenitude de Deus, nós precisamos conhecer o Deus da qual nós servimos. Como você vai se entregar a alguém que você não conhece? Como você vai se entregar a um namorado? Como você vai fazer um propósito, uma aliança, um noivado, que um noivado é um compromisso com uma pessoa que você não conhece? Como é que você vai passar o resto da sua vida com alguém que você não conhece? Deu para entender a respeito da plenitude? Para você ter realmente a plenitude de Deus, você saber que você tem a plenitude de Deus, você precisa saber quem é aquela pessoa que você vai passar toda a eternidade. Oh, aleluia! Aí você vai saber se você é cheio dessa plenitude, porque nós aprendemos agora, né, nessa simples introdução, que Deus é muito grande. Tem até um louvor que eu gosto muito, falando: não é Deus maior, não há Deus melhor. Tem tantos louvores aí falando a respeito de Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina. Antes da grandes poetas falando a respeito de Deus. Mas apesar de ele ser grande, nós aprendemos aqui. Ele habita dentro de você. Ele cabe exatamente dentro de você. Sabe aquela lacuna, aquele buraco que Deus deixou no seu coração? Ele tem um formato de um vaso. Esse buraco, esse vazio, essa lacuna é para você se encher da plenitude de Deus. Uma pessoa cheia da plenitude de Deus é uma pessoa abundante. Esse copo está cheio. Se você jogar água aqui dentro, ele vai transbordar. Mas quando Deus ele enche uma pessoa, a gente ouve muita mensagem aí, né? Que Deus vai te encher até você transbordar. Não, você não transborda. Você continua se enchendo de Deus. Aleluia, aleluia. Você continua enchendo de Deus. Você não transborda. Porque apesar de Deus não ser maior do que tudo
que há neste mundo, ele cabe dentro de você, exatamente. Esse buraco, ele tem formato de um vaso, ele cabe exatamente dentro de você. Pois bem, nós aprendemos a respeito de Deus, um pouco, uma introdução, uma singela explicação a respeito de Deus. Agora, basta para saber se eu sou cheio da plenitude de Deus. Mediante a isso aí, vamos ver se eu sou cheio da plenitude. Eu dei a explicação a respeito do conhecimento de Deus. Poderia estar desfolhando aqui a Bíblia, nós temos muita coisa para fazer, e hoje é Santa Ceia. Aprendemos nesse dado momento a respeito de Deus. Né? João, quando foi morto, mandou o Senhor se perguntar. Entenda que ao mesmo tempo que eu falo de Jesus, estou falando de Deus. Deus se revelava na pessoa de Jesus. É verdade. E aí, quando o João foi morto, o que aconteceu? O que aconteceu? Os seus discípulos foram lá perguntar a Jesus: Senhor, você é aquele que nós devemos esperar? Ou devemos esperar outro? E qual foi a resposta? Vai lá. Melhor, vamos corrigir uma coisa aqui. João Batista estava vivo ainda. Ele estava encarcerado. O próprio João Batista, ele, por conta da adversidade, por conta dos momentos difíceis, desconfiava se Jesus realmente era alguém enviado por Deus. Eu volto a dizer, quando eu falo de Jesus, estou falando da pessoa também de Deus. E aí, quando ele estava preso, assim como eu e você, quando passamos por determinadas circunstâncias, determinadas dificuldades, duvidando se Deus está conosco ou não. Ficamos tudo. Será que esse Deus existe? Eu não estou conseguindo sair do tema do conhecimento de Deus, porque depois eu quero falar sobre a questão da plenitude. Mas eu tenho que entender que eu estou falando ainda a respeito de Deus, porque falar de Deus é assim, a gente não se cansa de falar, a gente quer falar mais, e o Espírito Santo fala assim: fala mais de mim aí, fala mais de mim aí, ele vai dando revelação. Eu estou querendo passar para a questão da plenitude, mas ainda estou falando sobre Deus, o que é Deus, porque quando a gente fala de Deus, eu penso que o Espírito Santo, Deus, o próprio Deus, se levanta do trono e fala mais de mim, fala mais de mim, fala mais de mim, fala mais de mim, porque Deus quer que falemos dele. A igreja da qual está na terra, a igreja que está passando por esse momento difícil de pandemia, crise financeira, estamos passando por um momento da igreja, precisa de ouvir muito a respeito de Deus. Aleluia! Porque a própria palavra vai dizer que o meu povo ele erra por falta de conhecimento. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, se eu não me engano, capítulo 9, a partir do capítulo 14 até o 15, o apóstolo Paulo, ele falando a Timóteo, falando para ele: olha, fugir das paixões do mundo, olha, fica na doutrina que aprendeste desde quando foste pequeno, desde quando era pequeno, não fuja desse conhecimento. Aí a Bíblia fala que João estava preso, e ele deixou a dúvida entrar no coração dele. Vai lá perguntar a Jesus se ele realmente o enviado de Deus, ou devemos esperar outro. Aí Jesus manda uma resposta: fala para João, né, que os enfermos são curados, Aleluia! os demoniados são livres. Glória a Deus! Vai responder. Pedro, quando Jesus estava sendo interrogado, não estava sendo interrogado, seguia Jesus de longe. E Deus falou, Jesus falou: ó, antes com o galho, cante, você vai me negar. E a Bíblia fala que quando Jesus estava sendo interrogado, algumas pessoas reconheceram: você não é aquele que estava próximo do mestre? E Pedro ia se esquivando, se escondendo. E quando ele estava se esquivando, escondendo, ele estava se distanciando da fé desse Deus
A falta de fé, de confiança em Deus, está deixando nada. É isso que acontece às vezes comigo e com você. Como estamos passando por dificuldade, duvidamos se Deus está ou não está conosco. A igreja, nesse momento de pandemia, de crise financeira, tem distanciado de Deus, distanciado da igreja, do fundamento que somos alicerçados, né? Como diz aqui, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Estamos distanciando desta pedra angular, desse fundamento deixada pelos apóstolos, por meio de Jesus Cristo. Ele vai falar aqui no versículo aqui sobre o edifício, versículo 21 de Efésios capítulo 2, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Então, é esse conhecimento que temos a respeito de Deus. É isso. Agora, como entender a plenitude? O que é a plenitude? Como entender biblicamente? O que é a plenitude? Como vamos entender essa questão de plenitude? Onde está o problema? Em você. O problema está na pessoa que não conhece a Bíblia. Não se aprofunda, né, nessa plenitude, o conhecimento de Deus. A Bíblia fala que nos últimos tempos toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Nos últimos dias, quando a coisa vai ficar difícil, aí o povo vai procurar mais querer Deus. Querer Deus. Mas o texto está falando, não está falando de coisas, está falando de bens materiais, está falando do próprio pastor. Esse nada aqui é o nada mesmo. Não nos faltará livramento, não nos faltará o mantimento, mas também não vai faltar momentos difíceis, das quais temos que vencer. Esse nada aqui é o nada mesmo. Não vai faltar o livramento, não vai faltar o alimento, não vai faltar a veste, a casa, mas também não vai faltar momentos difíceis, momentos esses aqui que o apóstolo Paulo está falando. No capítulo de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, no versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Então, o que é a plenitude? Em primeiro lugar, é a abundância e a alegria de viver. Em segundo lugar, é plenitude a tudo, inclusive momentos difíceis, que nós muitas vezes teremos que vencer, lutar. E o que é plenitude para nós encerrarmos? Plenitude é saber que existe um Deus que trabalha para aqueles que o amam. Abra sua Bíblia aí, Isaías capítulo 64, versículo 4. Isaías 64, a partir do versículo 4. Se você achou, se põe no seu lugar, põe em pé no seu lugar e leia. Se você achou, Isaías 64, leia alto, Isaías 64, versículo 4. Leia alto e põe a voz. Desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Olha o que diz o texto. Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ele trabalha, então plenitude é saber que existe um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam.
para aqueles que nele o amam. Em algumas traduções, trabalha com você. E às vezes ele trabalha em silêncio. Às vezes ele trabalha em silêncio. Às vezes ele trabalha uma coisa. Às vezes queremos tanto que Deus resolva uma questão particular minha. Quando Deus está se preocupando, se preocupa com outra questão. Mas Deus está trabalhando. Eu li um livro muito, eu até recomendo um livro muito lindo, maravilhoso, que fala Deus trabalha no turno da noite. Como é que a gente explica isso? Deus trabalhando no turno da noite. Vou citar um exemplo deste livro que eu li. Você dorme, mas quando você está dormindo, alguém está fazendo pão para você. Quando acordar, comer aquele pão gostoso, francês, maravilhoso, não é isso que acontece? Você vai na padaria e encontra aquele pão gostoso, aquele pão doce, mas alguém trabalhou no turno da noite para você comer. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando a seu favor. Aleluia. Ele está falando aqui, porque desde a intimidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Salmo 40 vai falar: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ele tirou-me de um grande tremendal de lama, colocou numa rocha firme, colocou em meus lábios um hino de louvor ao meu Deus. Ele está falando: eu esperei no Senhor. E se você estudar, dá a entender que Davi, alguém melhor dizendo, alguém está no grande tremendal, uma areia movediça, afundando ali. Entenda, quando você está sufocado, entenda, e quando você está passando um momento difícil, de aperto, momento que estão te pressionando, algo que você precisa, na sua concepção, tomar logo uma atitude, algo que você precisa resolver, algo que estão te impulsionando, estão te pressionando, você precisa dar uma resposta. A igreja nos dias que estamos vivendo está desse jeito, dessa forma, está de um lado, está de outro, já esqueceu do seu Deus, já querem agir com as suas mãos, querem fazer a sua maneira, da sua forma, mas não é da minha maneira, não é da sua forma. Você precisa esperar em Deus, você precisa esperar em Deus, porque o Deus que nós servimos, Ele trabalha para aqueles que esperam nele. Aleluia. Enquanto você está dormindo, o padeiro está fabricando, está fazendo pão, para quando você acordar e encontrar aquele pão quentinho. Enquanto você está trabalhando, existe o faxineiro limpando as estações de trem, de metrô, para quando você chegar e encontrar tudo limpinho, cheirosinho, está varrendo a rua, está... Assim é o Deus da qual você serve. Assim é o Deus que você serve, amado. Então, plenitude de Deus é saber que existe um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Quantos esperam? Estou esperando em Deus. Quantos estão esperando em Deus? Você está esperando em Deus? Espere em Deus. Não faça o que mandam e querem que você faça. Não meta as mãos pelos pés, os pés pelas mãos. Eu acho que é assim que ele fala. Não toma uma atitude de qualquer jeito. Espera em Deus. Davi vai falar: eu esperarei em Deus. Aquieta minha alma, aquieta minha alma. Ele começa a clamar, ele começa a falar com a sua própria alma: aquieta minha alma, aquieta minha alma. Espera em Deus. Eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei. Eu não sei quem está te perseguindo, eu não sei quais são as dificuldades que você está atravessando, eu não sei qual tem sido os problemas que tem norteado a sua vida, mas a palavra de Deus é que você deve esperar. Então, plenitude de Deus
É saber que existe um Deus que trabalha